como podemos integrar esse mundo de UX e UI numa equipa, não só numa equipa, mas no mundo da agilidade como um todo. Ah, Antes de iniciarmos, então, eu vou falar um bocadinho sobre mim. Eu já tenho experiência em algumas metodologias, alguns frameworks, como, por exemplo, atualmente na UBI eu atuo como Master, como Agile Coach, mas também já atuei no passado como Lean Black Belt, já fui responsável no passado de trabalhar com implementação de inovação, departamento de inovação, trabalhar com design thinking, fábrica de inovação radical, design sprint, essas coisas todas. Já também antes de atuar como Scrum Master, nesse mundo, como Agile Coach, também já tive experiência de trabalhar como Product Owner, sei um bocadinho, tenho algumas formações, já atuei em projetos que envolvesse atividades de UX no passado. Não sou UX design, mas pronto, mas a parte de UX management, UX strategy, eu sei um bocado. Sempre tenho umas coisas para aprender, então gosto de dizer que eu sei um bocado, mas pronto. E também tô um bocado envolvido nessa realidade do PLG, que é Product Lead Growth. Então eu tenho um bocado de experiência nesses temas aí, e já deixo aqui disponível o meu contato Canal B, então se tiverem alguma dúvida de algo que eu vou dizer durante essa formação, ou quiser compartilhar alguma experiência, ou qualquer coisa, ou simplesmente trocar ideias comigo, estão à vontade para me enviar e-mail nesse contato, tá cá. Hum, mas pronto, antes de então realmente prosseguirmos, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos cá. Vocês poderiam tá a fazer nesse momento qualquer outra coisa e decidiram dedicar esse tempo a estarem presentes nesse webinar, e eu agradeço e espero que seja útil para todos vocês, de alguma maneira ou outra. Mas basicamente a agenda de hoje vai passar por essas duas partes. A primeira, com foco um bocadinho sobre dar um embasamento, porque eu não conheço o background de todos vocês. Então, para que vocês possam, pelo menos minimamente, entender o que eu vou falar na parte 2, é interessante vocês terem uma bem base do que quer dizer Lean, UX, Agile UX, etc. e tal. Então, vou tentar passar de uma maneira um pouco mais rápida sobre esses pontos, mas sem perder o foco e a qualidade, e sem deixar de fornecer as informações que vão ser precisas para vocês entenderem o que vem na parte 2, que aí sim a gente vai começar, antes de mencionar realmente como integrar esses dois universos, deixar claro quais são as principais dificuldades que a gente enfrenta quando tenta implementar essas duas realidades, e então depois tentar ter uma conversa bem rápida para tentar entender se termos o Agile e o UX trabalhando de forma conjunta é o suficiente para resolver todos os nossos problemas, digamos assim, e pronto, e depois temos a parte de perguntas e respostas. Então vamos lá começar realmente. Eu vou começar. Gostaria de começar antes de explicar por que, qual é a real necessidade de unirmos esse mundo do UX com o Agile, tentar dar um bocadinho de contexto do nosso cenário atual. Tudo que eu vou dizer aqui, de certeza, já é algo que vocês percebem, então eu vou passar isso de uma maneira rápida, mas acho interessante dar um highlight sobre isso. Cada dia que passa, o nível de qualidade que os nossos clientes, usuários e etc., exigem nas nossas soluções aumentam, e ao mesmo tempo que é esperado que o custo disso diminua. O nosso cenário atual também está muito em volta, muito focado em mudanças cada vez mais rápidas, então que hoje talvez seja o suficiente, ou que seja algo aceitável, ou que vai de encontro com as necessidades do meu cliente,
talvez daqui 2 semanas já não é o suficiente, ou o que eles o que o meu cliente espera hoje, amanhã já é algo completamente diferente, etc. Então, são muitas variáveis, né, que temos que lidar no nosso cenário atual, custos, urgência, a garantia de sucesso atual não me garante sucesso futuro, então não é porque hoje está tudo bem que amanhã eu vou ter o mesmo resultado que eu tenho hoje. Então, são várias coisas que temos que lidar. E daí, então, vem a pergunta: será que existe uma única metodologia, um único framework que seja capaz, isso porque eu nem mencionei ainda do Product Awareness, entre outros problemas que o nosso cenário atual nos proporciona. Então, será que existe uma bala de prata, uma metodologia que seja suficiente para endereçar todos os nossos problemas? E, pelo menos na minha opinião, eu acredito que não. Algumas pode endereçar mais problemas que as outras, mas quanto mais ferramentas tivermos disponíveis ao nosso alcance, melhor. Eu não consigo construir, criando uma analogia bem simplista aqui, eu não consigo construir uma casa só com um martelo, então eu preciso de várias ferramentas. Quanto mais ferramentas eu tiver, eu consigo entregar mais valor para o meu cliente. E isso vai um bocadinho também de encontro com isso. Então, por que unir o UX e o Agile? O Agile, obviamente, consegue endereçar vários problemas e o UX também consegue endereçar vários outros problemas. Então, por que não unir esses dois mundos para conseguir entregar mais valor para o meu cliente, ou usuário, não é? Então, pronto, de uma maneira bem rápida, falando sobre o contexto do nosso cenário atual, é isso. Isso vai nos dar, então, um embasamento para eu começar a falar sobre definir o que é Agile, Lean, etc. Vou começar com o Agile, assumo que eu vou tentar ser bem rápido aqui, porque eu acredito que boa parte de vocês já percebe pelo menos um bocadinho do que é o Agile. Vou tentar, então, usar o nosso tempo para falar um pouquinho mais sobre o X, que eu acho que é onde há mais dúvidas, ou pessoas que pensam que percebem o X na sua completude, e na verdade tem uma visão limitada, etc. Então, eu vou tentar passar um bocadinho rápido por isso. O Agile é uma metodologia que possui diversos frameworks, e pronto, ela tem uma abordagem totalmente diferente de uma gestão de projetos convencional, waterfall, completamente diferente de seguir um guideline do PMBOK, por exemplo, que vai de encontro com o waterfall. Mas de uma maneira bem simples aqui, como o foco é darem para vocês as informações mínimas para vocês conseguirem entender o que eu vou falar na parte 2. Eu vou explicar bem rapidamente o que é uma sprint. Sprint vem do Scrum, que é um dos frameworks que a gente pode adotar, que está atrelado ao Agile. Por que eu vou falar também vou falar um pouquinho do Kanban, mas a maior parte da parte 2 vai estar relacionado ao Scrum, o Scrum, através de sprints. Então, sprints, basicamente, qual é a diferença bem básica, só para vocês perceberem rápido, para poder passar rápido por isso? A gestão de um projeto convencional, waterfall, etc., a gente, antes de começar a aplicar aquilo, a gente analisa a estrutura de custos, estimativas do projeto do começo até o fim. Então, eu não faço estimativa só das minhas primeiras 2 semanas, por exemplo, 3 semanas, 4 semanas. A gente já estima custo, pessoas envolvidas que vão ser necessárias em todo o projeto, quanto tempo eu vou precisar para entregar esse projeto, desde a etapa 0 até a etapa de 100%, etc. Então, a gente tem uma visão muito mais abrangente, a gente tem uma visão do todo e planeia o todo. Quando a gente está a falar sobre o Scrum e Sprints, esse planeamento é limitado por um time box, pode ser por 4 semanas, 3 semanas, 2 semanas, uma semana. O que é mais comum é de 2 semanas, mas pronto, isso pode variar. Então, o nosso universo do que a gente vai focar e estimar é nesse período desse time box. E pronto, o foco aqui não é dar um
um curso aprofundado sobre o Agile, nem é o foco do webinar. Precisaria de muito mais de 1 hora só para falar sobre o Agile. Mas o que vocês precisam, quem não percebe nada de Agile, o que vocês precisam saber é que para vocês conseguirem entender a parte 2 é que o Scrum trabalha com sprints, então a gente planeia as sprints, vamos supor aqui no nosso caso específico, num time box de 2 semanas, e pronto. E a principal diferença de um waterfall, por exemplo, de um processo padrão de gestão de projetos, é um bocadinho. Isso tem infinitas outras diferenças, mas pronto, aqui não é o objetivo. Eu gosto para tentar eu gosto de dar um exemplo para tentar deixar tudo isso que eu estou a falar agora de uma maneira mais clara, é que para ficar bem claro essa diferença de sprint e de gestão de projeto. o, Na sprint nem sempre isso é possível, que eu vou fazer esse exemplo que eu vou dar agora para vocês, mas numa sprint, pelo menos às vezes, é possível eu conseguir planear o que vai estar nessa sprint só até onde eu consigo enxergar. O que eu quero dizer, imagina, seguindo essa analogia que está cá, eu consigo enxergar essa estrada até o começo daquela curva, o final daquela curva. Então, após disso, eu posso encontrar um buraco, eu posso encontrar um portão, eu posso encontrar a polícia parando a malta que está a passar lá, e etc e tal. Posso encontrar diversos cenários. Eu posso encontrar um ponto de autocarro, eu posso encontrar uma Ferrari à minha espera que vai me ajudar, etc. Então, tem várias variáveis aí que eu não tenho a menor ideia, eu não consigo prever futuro, não é? Então, tentar planear um todo não é quase certeza, é certeza que eu vou estar estimando, planeando algo que não vai bater com a realidade. Nem a NASA consegue planear seus projetos e acertar 100%. Então, não vai ser a gente também que vai conseguir. E quando a gente começa a trabalhar com sprints, com períodos de 1 semana, 2 semanas, algumas vezes, não sempre, mas algumas vezes, a gente consegue planear coisas até um certo ponto que nós temos mais certeza. Eu não preciso planear coisas que eu ainda não tenho a menor ideia. E é também um dos principais pontos interessantes do Agile é a adaptabilidade e flexibilidade. Então, durante esse ciclo de sprint, a gente aprende coisas novas e, de acordo com esse aprendizado, a gente vai incluindo novos itens no backlog, etc., que vai tornando essa estimativa, esse nosso produto, esse desenvolvimento do nosso produto em algo adaptável a mudanças e flexível às coisas que vamos aprendendo. Então, o interessante de trabalhar para sprints do Agile é isso, essa flexibilidade, esse aprendizado que a gente vai tendo durante o nosso caminho. Então, por exemplo, se eu planeio essa sprint até o final daquela curva ali, quando eu chegar no final daquela curva, eu não preciso mais prever nada. Eu já vou saber com certeza se no final daquela curva vai ter um buraco, ou se não vai ter, e etc. Se vai ter uma estrada asfaltada ou não. Então, eu deixo de ter que prever coisas e consigo trabalhar mais com algo que eu conheço, então que eu vou ter um impacto menor. Então, é óbvio, mesmo nesse percurso curto aqui, pode acontecer algumas pequenas variações inesperadas, pode começar a chover forte, ou pode aparecer algum bicho que sai dessa floresta ao lado, etc e tal, mas o caminho é tão curto e a probabilidade disso acontecer num caminho curto é tão pequena que o impacto tende a ser pequeno também. É diferente quando eu estou tentando estimar quanto tempo eu vou demorar para sair daqui do centro de Lisboa a pé até o porto, ou eu ter que estimar eu sair da minha casa até o vizinho. É algo completamente diferente. Então, as principais diferenças, de uma maneira bem resumida mesmo, e só para vocês terem uma ideia mínima, para que vocês possam perceber quem não tem a menor ideia sobre agilidade, só uma explicação bem rasa, para que vocês possam perceber o que vem na parte 2, é mais ou menos isso. Agora sim, eu vou ter que gastar um bocadinho mais de tempo sobre o UX, porque eu vejo muita confusão sobre essa matéria.
Eu vou começar a tentar desmistificar algumas delas. Primeiro, respondendo essa pergunta: UX é igual a UX design? Pronto, a resposta é não. UX design faz parte do UX, assim como várias outras coisas. Aqui, só para que vocês possam ter uma breve noção do tamanho desse universo de UX, existem várias funções, cargos, que vocês podem até pesquisar no LinkedIn, relacionado ao UX, e todas essas estão dentro desse universo de UX. Então, existe o UX Design, o UX Architecture, o UX Research. As duas mais famosas é o UX Design e o UX Research, e a terceira é o UX Manager. Mas também tem o UX Strategy, o UX Director, Chief Experience Officer, e, enfim. Da mesma maneira que o Agile e outras metodologias têm outras filosofias, etc., tem suas metodologias, e o UX também tem as suas, então a malta de UX costuma ter como base o User-Centered Design, Human-Centered Design, Human Computer Interaction e outras metodologias também, essas são só algumas. Algumas técnicas que a malta de UX costuma usar User Research, e esse User Research tem várias técnicas relacionadas a essa, tem research relacionado a Shadow, a, a gêneros, a vários tipos de surveys. Existe teste feitos em ambientes controlados. Existem vários tipos de técnicas diferentes relacionadas a user research. Existe testes também relacionados essas, só para ficar claro, e antes de eu passar para a segunda opção aqui, essas user research costuma ter o foco mais relacionado a requisitos relacionados a desejos de usuários. Aí sim, existem outros testes de usability, por exemplo, usability test, tem teste AB, tem testes, de novo, de comportamento, que é feito numa sala, teste cego, enfim, existem várias outras técnicas de testes relacionados à usability, e aí sim, como o nome já diz, esses testes têm o foco em identificar o quão friendly, o quanto intuitivo e etc. é o meu processo, o meu produto, enfim. Se está claro para o usuário quantas features o meu produto oferece, como ele pode acessar cada uma dessa feature, e utilizar o melhor dessas features e etc. Pronto, depois tem também outras técnicas de wireframes, de fluxos de processos e etc. Alguns entregáveis são, após essas user researches e dessas pesquisas e etc., definição de personas, isso é bastante interessante e importante. Então, quando eu vou desenvolver um aplicativo, por exemplo, uma app para, vamos supor, de um delivery de refeições, tipo um Uber Eats, se o foco dessa minha app é para um cliente de alta renda, então todo o design dessa app tem um determinado padrão que deve ser seguido, etc., que é diferente de eu desenvolver essa mesma solução, tipo um Uber Eats, mais para malta que vive em lugares mais distantes, ou para uma malta que tem uma condição de renda um bocado inferior do que as demais pessoas, enfim. Então, entender qual é o meu público-alvo, as personas, e só para deixar claro, público-alvo e persona não é a mesma coisa, mas pronto, estão relacionados. Então, no final dessas pesquisas, um dos integráveis é ter isso bem claro, quais é o meu público-alvo, quais são os tipos de personas que esse público-alvo tem,
quais são as necessidades de cada uma dessas personas. Existe até template para se criar essas personas, enfim. Aí eu já estou indo um pouquinho mais a fundo do que deveria, mas pronto. Existe também como integrável a definição de toda a jornada do usuário, que é diferente da jornada do cliente, que também é um possível entregável. É, pronto, só para ficar claro, principalmente quando a gente está a falar sobre produtos que é B2B, business to business, geralmente o meu cliente é diferente do meu usuário final, então também faz parte de UX. Eu mapear e entender todo esse fluxo, seja do ponto de vista do cliente, como também do usuário. O UX também, quando aplicado de maneira correta, também influencia e ajuda o Product Manager a criar suas user stories, tasks e etc. Ajuda no refinamento dessas tasks e etc. Quando a gente está já atrelando isso ao mundo da agilidade. Aqui, de novo, só para vocês perceberem que o mundo de UX é bastante amplo. Geralmente a gente pensa, eu já ouvi isso diversas vezes. Eu que não sou de UI, quando escuto isso já me incomoda um pouquinho. Então, imagina uma pessoa que é de UI. Quando pensa assim, mas realmente precisamos de um UI numa equipa? O que o UI faz? Ele só define persona, só faz pesquisa e etc. E aqui vocês conseguem ver de uma maneira bem macro ainda, porque cada um desses tópicos aqui exige várias outras coisas, envolve técnicas e etc. Mas tudo isso que vocês estão a ver aqui engloba o mundo de UI, de UX, desculpa. E ainda também tem, só para deixar claro, existe esse conceito algumas pessoas acreditam que o UI está dentro de UX, mas eu nem vou entrar nessa polêmica. Basicamente, a diferença de UI para UX é que o UX está mais voltado a, ao desenvolvimento da interface que o usuário vai ter. E quando eu falo interface, de uma maneira bem ampla, não quer dizer só aquela tela do site que o usuário vai acessar ou a parte visual de um desenvolvimento de um app. Quando falamos de user interface, principalmente quando estamos a falar de um serviço e não de um produto físico, todos os touch points entre usuário e o meu serviço também está englobado dentro da minha user interface, mas basicamente o que é mais comum de ser visto, a UI trata então do que é visual, é aí que os UX designers focam mais, e é diferente de um UX research. Então, aqui a gente consegue ver a interação então dessa parte mais de management, de pesquisa e de validação, de prototipação e etc., de product strategy do lado de UX. E do lado de UI, mais o desenvolvimento de padrões de design, vai estar preocupado com até no nível de pixel perfection e etc. Então, vai mesmo a fundo, porque às vezes mudanças mínimas têm grandes impactos e a gente consegue validar isso através de testes AB, etc. Então, só para deixar claro, então, também existe essa diferença entre UX e UI. Pronto, e o mundo de UX não se limita só a isso. Na verdade, como eu disse, UX quer dizer a experiência do usuário, mas também podemos falar sobre a experiência do cliente, e a experiência do cliente envolve o customer service, o customer experience, e aí sim tem aqui a parte de baixo o user experience.
Então, só para vocês verem, eu falando muito rapidamente, já estou evidenciando bastante coisas aqui, muito mais do que uma persona uma pesquisa. E agora tentem imaginar que além desse mundo de UX, ainda existe um outro mundo à parte de Customer Service, existe um outro mundo à parte de Customer Experience, e toda a interseção desses três mundos nos leva ao Service Design, que aí sim é algo mais abrangente e complexo e que envolve mais técnicas e metodologias no mundo do experience, que daí sim contempla esses três mundos. Mas pronto, já estou a falar demais sobre o UX, então vamos tentar resumir tudo isso e tentar deixar isso claro. Afinal, o que é o UX? O UX é tudo que envolve o modo como qualquer usuário interage com o seu produto. Em outras palavras, devemos observar todas as etapas do cliente junto à marca do produto, que é um bocadinho do que eu disse sobre os touch points. Então, não é só a parte visual, como o cliente se interage com a minha marca também faz parte desse universo de UX. Então, por exemplo, e isso tem um grande impacto também no nosso resultado como um todo. Basta a gente ver marcas como Apple, Google e etc. Então, isso já está mais que validado que também focarmos nessa interação com a marca, não só com o produto, também é muito importante. Então, essa interação entre usuário e marca também faz parte do mundo de UX. E também está incluído emoções, então, e também em como existe até pós-graduações sobre como gerenciar a interação que é uma das principais metodologias do UX, entre a interação entre o ser humano e o computador e a área de IT como um todo, não é? Entre machine learning, essas coisas todas, como tornar essa interação mais fluida, que gere emoções positivas. Então, até a parte de geração de emoções também faz parte desse mundo de UX. E só para ficar claro, quando eu falo de geração de emoções, não está limitada só a emoções positivas, porque às vezes posso ter um produto, por exemplo, um filme de terror, que o objetivo não é gerar emoções positivas, é muito pelo contrário. Então, até esse nível de quais tipos de emoções o meu produto deve gerar no meu usuário, qual o nível né, até que nível chega esse tipo de emoção que o usuário experimenta ao utilizar o meu produto. Tudo isso, aliás, tudo isso que eu estou dizendo é só a superfície do macro do UX. Então, tudo isso faz parte desse universo de UX. Algumas vantagens da implementação, então, de UX conseguir uma maior conversão de vendas, porque se eu tenho um UX bem implementado, eu tenho a garantia de que tudo que eu estou a desenvolver está indo de encontro com os desejos e necessidades do meu usuário e cliente. Também aumenta a fidelidade e indicações, aumenta o valor percebido, a gente evita aquelas situações que eu tenho um app, uma solução aqui que tem 10 features, mas só duas que são usadas pelos usuários. As outras 8, nem. Às vezes, os meus usuários sequer têm conhecimento que elas existem, ou têm um conhecimento, mas não há valor algum para aquilo. Então, quando eu tenho um UX, tá certo que eu não dependo só de um UX para entregar coisas que dá valor para o meu cliente, porque só o Agile já é implementado da maneira correta e já é capaz de fazer isso. Mas o nível de abrangência, de estudo e etc., que o UX faz, vai muito além que o Agile por si só faz. E aqui embaixo tem uma nota que para deixar claro também que toda empresa oferece uma experiência de usuário aos seus clientes. A diferença é se ela é planeada antes e se ela é gerenciada ou não. Então, isso também envolve não só UX como UI também.
Toda empresa oferece uma user interface, certo? Mas se ela foi feita para conseguir otimizar os meus outros os resultados, ou foi feita de uma maneira planeada ou não, aí é outra história. Aqui, só para resumir, então, para deixar isso claro, tem dois exemplos aqui, um mais mundialmente quase conhecido para a área de IT, sobre a importância de ter todas as necessidades realmente entendidas, necessidades dos nossos usuários realmente entendidas na hora de desenvolver uma aplicação. A segunda é mais conhecida pela malta de UX. E pronto, essa eu gosto bastante porque aqui o Product Manager, ou enfim, o Product Owner, enfim, conseguiu entender o que o usuário está a pedir. Ele está a pedir que eu faça um recado, um bilhete, e que tenha escrito lá que essa frase aqui. Mas se não temos um processo de UX que vai mesmo a fundo para realmente entender a necessidade do meu usuário, nós corremos o risco de ter esses dois resultados aqui, que é completamente diferente um do outro, embora os dois tenham entregando a mesma coisa, que foi o que o cliente disse: eu quero que você me entregue uma folha escrito essa frase, mas o resultado final é completamente diferente. E vai bem de encontro com o que eu disse, que o UX também preza por estudar qual é o tipo de emoções que eu vou gerar no meu cliente ao entregar um tipo de solução. Então, por isso que isso é mais perceptível quando temos um UX na nossa equipa e ajuda a evitar esses tipos de problemas. Pronto. Agora eu vou tentar passar mais os conceitos aqui para tentar deixar claro a diferença entre o que é Lean, o que é Lean UX, o que é UX, a gente já falou um bocado, e Agile também. Eu vou começar então a falar sobre Lean, e começando respondendo a pergunta sobre se Lean é igual a Lean Startup. E, de novo, a resposta é não. Na verdade, o Lean surgiu há muito tempo atrás. Falando bem rapidamente sobre o Lean, surgiu lá na Toyota e pronto, foi desenvolvido mais para a área de gestão automotiva, óbvio, na Toyota, na área de produção. Mas foi uma metodologia tão interessante que o Lean Startup, mesmo o Agile e outras metodologias que surgiram mais para frente, acabaram tendo como base, pegando alguns conceitos, princípios, valores e etc. do Lean. Por isso que existe tanta similaridade quando falamos de Lean com algumas outras metodologias. E tanto que aqui embaixo a malta do Agile já consegue perceber um monte de coisa que está aqui. Lead time, cycle time, work in progress, throughput, Kanban, tudo isso veio do Lean. Lógico que o Kanban aqui do Lean é um bocadinho diferente do Kanban que implementamos na agilidade, mas veio daqui. Mas pronto, então já foi dito que o Lean não é igual ao Lean Startup, então de uma maneira bem rápida, o Lean Startup tem um match muito grande com a agilidade, por quê? Porque ele também preza em ciclos curtos, em aprendizagem, medição e tirar lições do que estamos a construir no mesmo momento que estamos a construir, nos adaptarmos e aprender, enfim. Mas só que o principal ponto aqui na linha startup é o famoso MVP. Então, é que eles costumam trabalhar com bastante forte com MVP, que é o Minimal Viable Product. Então, eles trabalham com protótipos. Então, eles têm uma ideia, eles idealizam como eles podem, da maneira mais rápida, criar um protótipo disso. Lógico, um protótipo, isso também é uma coisa que mete confusão em uma quantidade bastante considerável de pessoas.
E MVP não é algo que não seja apelativo, nem nada do tipo, não é uma coisa que não seja, que não faça sentido algum. É, que nem o nome diz, é Minimal Viable Product, não é Minimal Product, é Minimal Viable Product. Então, o nosso MVP já tem que ser algo que faça sentido, mas também não pode ser algo que represente 80%, porque a ideia é a gente conseguir validar nossas hipóteses e ir aprendendo durante o processo, através dos testes e aplicação desses protótipos e etc. Então, se a gente for reparar, principalmente quem tem um conhecimento mais, um bocadinho mais profundo no âmbito da agilidade, vai perceber que tem muitas similaridades, né? Quando trabalhamos também com sprints, também tentamos encurtar o tamanho das nossas tarefas o máximo possível, não ter uma sprint tão longa para a gente conseguir aprender rápido e já nos adaptarmos, sermos flexíveis, etc. Então, essas ideias são um pouco parecidas, mas aqui também tem alguns pontos que a gente pode ver que de algumas coisas que não estão dentro do mundo da agilidade, por exemplo, sandbox do DEP, pelo menos não de uma maneira comum, né? Não é comum a gente ver num mundo da agilidade a gente ter alguns itens que está mencionado aqui, mas só para de uma maneira bem rápida, então Lean porque isso vai ser importante para vocês conseguirem entender a diferença de Lean UX para Agile UX. Lean de maneira bem superficial e rápida, tem um propósito de eliminar desperdício, tornar o nosso processo mais rápido, e aprender rápido e tá diretamente relacionado a trabalhar com fluxos de valor e etc. Então, é muito forte também na satisfação ao cliente, identificação das necessidades dos clientes, etc. Mas se eu pudesse resumir para vocês conseguirem perceber mais facilmente, quem não percebe nada de Lean, de UX, de Agile, etc., os dois pontos principais, eu até estou ocorrendo tô me atrevendo a correr o erro de ser muito simplista e acabar falando bobeira, mas só para vocês conseguirem perceber a diferença de Lean UX para Agile UX. Basicamente, o Lean busca eliminar desperdícios, ele até tem os 7 principais desperdícios dos processos que eles buscam trabalhar e etc. Então, o foco principal é eliminar desperdício para tornar o nosso processo o mais rápido possível, e etc. E também tornar esses processos o mais otimizado possível. Agora, tendo isso em mente, então qual é a diferença? O que é um Lean UX primeiro e um Agile UX e qual é a diferença entre os dois? Primeiro, então, o Lean UX, como já percebemos, não tem nada a ver com o Agile. Estamos pegando o princípio do Lean e UX. Então, a gente não vai ver sprints ou Kanban, pelo menos o Kanban não na maneira que aplicamos na agilidade. Então, nós não vamos ver Scrum Master, não vamos ver Product Owner e etc., porque tudo isso vem do mundo da agilidade. Então, o Lean UX nada mais é do que tentar juntar os dois mundos de UX, que a gente já falou um bocadinho mais aqui, de uma maneira um pouquinho mais alongada aqui, e juntar esse mundo de agilidade, que é eliminar desperdício de processo, identificar o fluxo de valor, trabalhar por fluxo de valor, etc. e tal. Então, o Lean UX tem a união desses dois mundos, e aqui tem alguns, então, outputs. Então, no Lean UX, a gente já começa a enxergar algumas coisas que também têm correlação com o Lean Startup, por isso que eu mencionei aqui. Por exemplo, o MVP vem mais do Lean Startup do que do Lean, para ser sincero. E pronto, e aqui tem alguns principais tópicos do que vem a ser uma implementação de um Lean UX. Agora, o Agile UX, que aí sim é o nosso foco aqui, visa então implementar todo o ferramental, framework, etc., que a gente tem no mundo da agilidade,
e também implementar tudo aquilo que eu falei muito rapidamente sobre o UX. E aí sim, aqui a gente tem sprints ou Kanban, mas temos Scrum Masters, temos interações, retrospectiva, tem review e etc. E também tem todos os níveis de pesquisas, tem também a jornada do usuário, a jornada do cliente, etc. e tal, protótipos, não seguindo a metodologia, às vezes, nem sempre, melhor dizendo, seguindo a metodologia de um MVP, mas também tem a ideia dos protótipos, mas os protótipos aqui é muito mais feitos pela equipa com um guideline, digamos assim, minimamente da equipe de UX, do que sendo algo mais voltado para a área de engenharia, como é no Lean UX. Mas pronto, de uma maneira bem resumida é isso. Mas tentando, então, resumir tudo isso para tentar clarificar a cabeça de vocês, a agilidade e o Agile UX é um método de trabalho que reúne o desenvolvimento de software ou o que quer que seja, junto com a prática de UX. O objetivo final do Agile UX é unificar os desenvolvedores e design, ou seja, nessa realidade não temos duas equipes separadas trabalhando, e sim trabalhando de maneira unificada. E por isso que eu digo, para isso dar certo, é muito mais sobre colaboração e entrega do que qualquer outra coisa. É, mas aí vamos entrar no próximo ponto aqui. UX e o Agile, que aí sim que é o grande foco nosso, UX e Agile tem alguns problemas. Eles, diferente do Agile com o Lean Startup, com o Lean, que tem um, algo, bastante coisa em comum. O UX e Agile não apresenta essa realidade, eles têm bastante conceitos até opostos. Então, antes de a gente adentrar sobre como podemos imaginar uma maneira de implementar esses dois mundos, temos que entender quais são as principais dificuldades que vamos encontrar. A primeira é em relação a tempo, porque dizer para uma pessoa que está acostumada a trabalhar com X que ele tem 2 semanas para fazer todo o trabalho dele, vai ser, com certeza, você não vai escutar boas coisas dele, porque diferente do Agile, que trabalha por um time box de 2 semanas, né? Então tem uma visão mais e um foco mais limitado, ele não está querendo enxergar a estrada inteira, mas só até aquela curva. O X não, e o X, aliás, precisa até de ter uma visão de um todo para conseguir fazer o seu trabalho. Então, o primeiro problema que a gente tem que tratar quando pensamos em implementar isso é resolver esse problema de tempo. Porque o time box de um mundo de UX é diferente de um time box de 2 semanas do Agile. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender e trabalhar. Aqui, de uma maneira bem rápida, eu vou me adentrar um pouquinho mais quando eu vou falar sobre como realmente implementar. Mas aqui, de uma maneira bem rápida, existem várias coisas que User-Centered Design diz que a gente tem que seguir, implementar e etc. Mas se a gente quer trabalhar isso junto do mundo da agilidade, a gente tem, da mesma maneira que um Product Owner tem que saber priorizar os itens, e trabalhar de acordo com esse time box de 2 semanas, a gente tem que ser capaz de fazer isso também com o universo de UX. Eu vou dar mais detalhes mais para frente. Aqui também, de novo, UX costuma e até faz parte do trabalho dele trabalhar em um nível de perfeição muito elevado, tanto que uma das coisas que eles se preocupam é o pixel perfection, por exemplo, ou perfect. Então, eles são bem detalhistas, eles têm que ter a ideia do todo, então para isso, eles precisam de muito mais de 2 semanas para conseguir perceber toda a jornada do cliente, enfim, e conseguir desenvolver um padrão de design para toda a solução, não só para aquilo que você está desenvolvendo nessas 2 semanas durante a sprint,
mas eu não posso ter um padrão a a cada item que eu estou desenvolvendo numa sprint. Eu tenho que ter uma visão geral. Então, UX realmente precisa de ter é, essa visão do todo, diferente, muitas vezes, de quando trabalhamos com Agile, que nem eu disse no exemplo da diferença entre Product Manager e o Agile com sprints. Quando trabalhamos com Project Manager, a gente já planeia, estima o todo, desde o início até o fim. E isso está muito mais alinhado com o mundo de UX. O UX também gosta de ter a visão do todo, é diferente no mundo da agilidade. Então, também temos esse problema. E aqui eu já acabei por me adiantar um bocado, que o UX não trabalha com pedaços, mas sim com um todo, esse é outro problema. Por isso que ele está muito mais alinhado com o cenário de waterfall do que de agile. Mas aqui eu já começo a propor, de uma maneira ainda bem high level, como a gente pode fazer isso. Essa primeira linha aqui não é a melhor das hipóteses, porque é o que costuma acontecer várias vezes, de UX virar o gargalo da equipa, porque a equipa fica dependente primeiro de UX definir, validar suas hipóteses, validar os seus protótipos, para daí transformar isso em user stories ou tasks, etc. E daí a equipa tem que ficar aguardando tudo isso ser feito primeiro, para daí sim esses itens serem incluídos no backlog, seja do produto ou seja da sprint, etc. Então sempre vai ter esse tipo de problema. Mas o Agile UX, desculpa, o Agile UX visa a trabalhar em paralelo, assim, ninguém tem que esperar nada. É óbvio que no início o esforço vai ser maior da equipe de UX e depois vai ser do dev, da equipe de dev, mas o mundo ideal é mais a segunda opção, mas eu vou me adentrar mais nela e dar um pouco mais de detalhe mais à frente. O quarto problema é que, geralmente, o que a gente costuma ver é que a equipe de UX trabalha de maneira separada do Agile. Se a gente está querendo trabalhar o Agile UX, não faz sentido nas dailies ou nos eventos de refinamento de backlog, ou mesmo durante o desenvolvimento do produto, a equipe de UX não está presente e serem vistos como uma parte terceiriária, terceira do desenvolvimento e etc., até como algo inferior. Pronto, então esse é um outro problema, porque isso acaba por quase que matar essa iniciativa. A gente vai acabar criando, em vez de um processo agile, um mini waterfall UX. Vamos gerar retrabalho, vai gerar concorrência entre esperas. É tudo o que um mundo de agile, de Lean, etc., não quer. Então, isso não pode acontecer de todo. Agora sim, vamos ao que interessa e o que é o que vocês vieram para cá hoje para ouvir, que é como podemos integrar o UX no Agile. Pronto, eu vou começar então com essa primeira parte aqui, que já ajuda a responder os nossos três primeiros problemas, que é de tempo, perfeccionismo e UX não trabalhar com pedaços. Da mesma maneira que um Product Owner ou um Product Manager trabalha com, às vezes, até subtasks, tasks, épico, e enfim. Então, existem vários níveis de complexidade, de time boxes diferentes, por exemplo. Para quem não percebe de agilidade, o que eu quero dizer quando eu falo subtasks, tasks e épico, o que eu quero dizer uma atividade que é que exige pouco trabalho, digamos assim, pouco tempo, agora já tem que deriva de uma maior. Então vamos supor, eu tenho uma tarefa aqui que é desse tamanho, que eu desdobro numa um pouquinho menor, e aqui em cima ainda tem uma outra maior que derivou, e essa daqui derivou dessa. Então, é mais ou menos isso que a gente consegue ver aqui, mas aplicado no mundo de UX. Então, lembrando que o UX tem que ter a visão do todo, certo? Ok. Então, como que eu tenho a visão do todo? Eu preciso fazer uma pesquisa estratégica. Essa pesquisa estratégica eu nunca vou conseguir fazer num time box de uma sprint. Ok, não tem problema nenhum. Da mesma maneira que eu não consigo entregar um épico em uma sprint, eu posso ter uma pesquisa que me exige mais de uma sprint para ter um
um resultado sobre isso, não tem problema nenhum. Ok. Da mesma maneira, ok, mas só essa pesquisa estratégica não é o suficiente, eu tenho que ter uma pesquisa tática. E essa tática, às vezes, pode englobar 2 sprints, 3, uma, enfim, que também envolve mais do que só eu testar uma hipótese. Então, ok, então eu tenho que ser capaz de conseguir trabalhar, meu time de UX tem que ser capaz de conseguir trabalhar nessas 3 níveis de pesquisa. Então, o nível mais baixo, que é o nível de validação, esse sim tem que ser feito durante uma sprint. Então, eu não vou estar deixando de atuar na minha sprint, então toda sprint a equipe de UX vai estar atuando diretamente naquela sprint, e dando feedback e auxiliando a equipe. A gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre isso, mas eu não vou deixar de perder essa minha visão estratégica aí do todo, porque em paralelo, a gente não vai trabalhar de uma maneira sequencial, mas em paralelo eu vou continuar fazendo essas pesquisas mais abrangentes, da mesma maneira que um Product Owner trabalha com épico e durante várias sprints antes desse épico e realmente para iniciar o seu desenvolvimento. Então, o primeiro passo que a gente tem que ter isso bem claro na nossa cabeça é conseguir trabalhar de maneira paralela esses 3 níveis de sprint de pesquisa. Aqui, pronto, eu vou tentar explicar num cenário em que a gente, por exemplo, eu sei que atualmente a nossa equipe de desenvolvimento está desenvolvendo um épico que abrange 3 sprints, por exemplo, e daqui 2 sprints está planeado esse épico terminar. Então, daqui 2 sprints eu tenho que ter um outro épico já pronto para se iniciar o seu desenvolvimento. Então, como é que funciona isso? Realmente a equipe de UX tem que começar o seu trabalho antes do início do desenvolvimento dessa nova feature ou desse novo épico. Não interessa a maneira que vocês queiram chamar. Isso sim, mas isso não é uma realidade muito diferente, porque no nosso próprio mundo da agilidade, o nosso Product Owner também tem que começar a identificar, trabalhar tasks, user stories, antes desse início desse desenvolvimento. Então, não tem algo muito de novo aqui, de mágico, de nada disso. Tem é que estamos falando de um mundo novo, que é o UX, ok. Mas então, tanto o Product Manager quanto o Product Owner e etc., a equipe também de UX também tem que começar a trabalhar de maneira antecipada à equipe de desenvolvimento. Então, ela sempre tem que estar uns 2 passos, umas 2 sprints, 3 sprints à frente da equipe de desenvolvimento. De novo, quando eu falo que o UX tem que estar à frente, eu me refiro a essa linha verde e essa linha vermelha, porque toda sprint tem envolvimento da equipe de UX, mas de uma maneira mais sucinta, que eu vou tentar explicar isso um pouquinho mais para frente. Mas então, ok, sabemos que daqui 2 sprints vamos ter que desenvolver um novo app com uma nova feature. Então, como é que isso é impactado na parte de UX? Lembrando que o UX tem que ter uma visão holística, certo? Antes de sequer querer começar a desenvolver padrões de design e etc., idealizar protótipos e validação de hipóteses, etc. Então, sei lá, por exemplo, se daqui 2 sprints temos que ter já algo pronto para a equipe desenvolver, então, pelo menos durante uma sprint, essa equipe de UX vai trabalhar para conseguir adquirir essa visão holística. Depois, na próxima, aliás, nessa primeira sprint, ele tem que ser capaz de ter essa visão holística, ou mais de uma sprint, eu só estou dando um exemplo aqui, esse time box varia. Mas antes, então, bem antes, 2, 3, 4 sprints, ele trabalha nessa visão holística, depois ele tem que definir, ok, eu já sei qual é o meu público-alvo, qual é o propósito dessa feature, e quantas funcionalidades essa feature vai ter, etc. e tal. Então, eu já consigo imaginar aqui um padrão de design, eu já consigo imaginar algumas ideias que eu tenho que validar e etc. e tal. Então, começamos aqui nessa segunda linha, que depois vai para essa primeira.
E aí aqui sim já começa a ter similaridades com o mundo da agilidade, que a gente começa a desdobrar. Então, ok, eu tenho muita coisa para trabalhar aqui nessa livraria padrão aqui, então eu começo a desdobrar em itens que eu tenho que validar, por exemplo, que nem aqui na Sprint View Prototype. Então, aqui eu tiro uma parte do todo, idealizo aqui eu, como equipe de UX, que eu estou a dizer, idealizo aqui como eu consigo, nessa segunda linha aqui, descendo aqui, eu idealizo como eu consigo transformar essa parte em uma hipótese ou em um protótipo realizável. Aqui, nessa terceira linha, eu realizo essa e valido essa hipótese, esse protótipo, implemento esse protótipo. E aí sim, após isso, eu já vou ter tido um feedback do usuário, e aí sim eu consigo desenhar e elaborar uma user stories, não baseado no que eu acho, do que em previsões e etc., mas sim em algo já testado e validado pelo cliente, pelo usuário. E daí sim, quando eu coloco um item no meu backlog, já é um item que já foi testado, então que a assertividade, que o impacto e tudo isso já foi validado antes. Então isso já é um grande ganho, porque muitas vezes o que a gente vê num backlog é desejos de Product Owner, desejos de Product Manager e etc., de diretores, enfim, mas aqui se a gente segue esse processo, a gente acaba por eliminar, ou pelo menos diminuir muito isso. Mas caso essa explicação aqui ficou ainda um pouquinho confusa, então eu vou tentar resumir nessa outra imagem aqui que fica mais clara. A gente tem dois fluxos distintos quando a gente tenta implementar UX junto com Agile. Um fluxo de Product Discovery, que aqui, sim, de maneira resumida, tudo isso que está nesse lado esquerdo aqui, se baseia essa primeira imagem aqui, que de maneira muito rápida envolve os processos de ideação ou de input direto de usuário, etc. Então, eu vejo uma maneira que eu posso criar um protótipo rápido para que eu possa aprender durante esse processo e depois aplicar esses testes e validar essa hipótese e ver se realmente isso faz sentido ou não, e depois revisar tudo isso e aí sim criar essas user stories, tasks e etc., que vai entrar para essa primeira minha sprint aqui. Então, o que alimenta o meu backlog é esse primeiro fluxo aqui. Então, aqui a gente já consegue ver que o UX tem um impacto muito grande na nossa gestão do backlog na agilidade. Então, acaba por tirar também, não tirar 100%, mas tirar um bocado da carga que o Product Owner tem em identificar oportunidades, fazer gestão de backlog, etc. E pronto, e para quem já percebe um bocadinho de Kanban, vai ver que não tem tanta novidade assim, que não é também algo tão complexo tentar implementar UX no mundo de agilidade, porque quando implementamos o Kanban de uma maneira mais abrangente, não só a parte de delivery, o Kanban tem o downstream e o upstream. O downstream é a parte de delivery, que é o mais conhecido. Então, tem lá a equipa de desenvolvimento, vai tem um first in, first out, que a gente coloca lá no backlog do Kanban lá, e o primeiro que entra é desenvolvido, e deveria ser pelo menos o primeiro que sai, etc e tal. Mas antes de eu conseguir colocar esses itens no backlog do meu Kanban, eu tenho um fluxo anterior, que é o upstream, que é o de discovery. Mas a grande diferença aqui é que o meu fluxo de discovery, quando eu tenho uma equipa de UX dentro da minha equipa, a complexidade, o nível de detalhe, as ferramentas, etc., vai muitíssimo além do que normalmente a gente consegue ver num fluxo de upstream quando a gente tem um Kanban. E pronto, e também o UX também é possível de ser aplicado no framework do Scrum com sprints. Pronto, então, para finalizar, já estamos na reta final. Para tentar deixar ainda mais claro isso, vamos tentar fazer um passo a passo com um exemplo aqui, para vocês conseguirem
firmar tudo isso que eu estou a falar durante todo esse tempo aqui. Imagina que temos um caso em que temos 3 sprints com um time box de 2 semanas. Quando temos só o Agile, aqui também vai ajudar a ver a diferença de uma realidade com Agile e com Agile UX. Como temos só o Agile, basicamente é isso. Temos 3 sprints. Aqui eu não estou falando ainda da retrospectiva, que tem entre uma sprint e outra, da review, da demo. Vamos focar só nas sprints. Basicamente, quando temos o Agile, é isso que temos. Temos 3 sprints e pronto. Agora vamos começar então a ver as diferenças como quando começamos a colocar esse universo de UX no nosso mundo de agilidade. Então aqui a gente começa a ver que a malta, a equipe de UX começa a ter alguns trabalhos que precisam ser feitos antes do início de cada sprint. Então, que é um bocadinho do que me permitem estar escrito aqui, desenhado nessa parte esquerda aqui, que ela tem que fazer todo esse trabalho aqui antes de chegar até a sprint. Então é isso. Então, essa parte verde aqui, muito resumidamente, quer dizer o quê? Que antes de eu iniciar uma sprint, eu tenho que ter tido um projeto já validado, uma hipótese validada, projeto não, desculpa, um protótipo validado, ter passado, ou não só um protótipo validado, pode ter decidido aplicar o Design Thinking, por exemplo, que o Design Thinking também faz parte, tá dentro do universo de UX. Então eu posso, ok, eu não quero, não tenho nem ideia de que feature que eu vou desenvolver, e em vez de, e por causa disso, então eu vou tentar implementar um evento aqui de Design Thinking ou de Design Sprint, etc., para ver se a gente consegue inovar e pensar algo fora da caixa, etc. Ok, é uma opção. Então, isso tudo tem que ser feito antes da sprint. Além disso, a equipe de UX passa a fazer parte da planning, passa a fazer parte do refinamento, do que vai estar na próxima sprint, começa a fazer parte das discussões de se existe dependência entre um item e o outro, de restrições e etc e tal. Então, de novo, UX não é algo fora, um departamento fora, é algo que está dentro da equipa, e aqui fica claro isso, faz parte de todo o planejamento da sprint. E pronto, e aqui, essa última etapa aqui também ajuda a entender um bocadinho essa segunda linha dessa imagem aqui de baixo, que o UX não trabalha só antes da sprint, mas a equipe de UX também tem trabalhos que envolvem durante o desenvolvimento. Então, alguns exemplos. Da mesma maneira que a gente tem um QA na equipe, UX também tem um certo processo de QA, mais voltado à parte de visual design, de será que a equipe de desenvolvimento realmente desenvolveu aquele template, aquela página que a equipe de UX validou no protótipo anterior, junto com o usuário. A equipe de desenvolvimento desenvolveu algo totalmente diferente do que era esperado, etc. Então, a equipe de UX também está no dia a dia do desenvolvimento, até nas deles. E pronto, e além também de validar os itens que sofreram input pela equipe de UX, ele também ajuda a esclarecer pontos relacionados à necessidade de clientes para a equipe de desenvolvimento, negociar coisas. Olha, você está pedindo para eu criar um botão na parte esquerda da tela desse tamanho, etc., mas isso vai demorar 3 dias para eu conseguir. Será que se eu não posso diminuir esse botão em 1 milímetro, que isso já me poupa 2 dias de trabalho? Então, todo esse nível de discussão também faz parte dessa interaction planning e do dia a dia entre as deles, do dia a dia do desenvolvimento, e que fica claro aqui nessa imagem aqui de baixo. Então, o UX tem um trabalho relativamente, um esforço maior antes do início das sprints, mas durante as sprints ele também tem uns picos que pode surgir, que possa ser preciso da ajuda da equipe de UX. Pronto, agora mesmo para finalizar, se é o último slide, já estou a tomar muito mais tempo do que o planeado. Aqui é o slide que a gente discute, então,
será que ter UX integrado ao Agile é o suficiente? Pronto, aqui é mais, provavelmente é mais uma questão de opinião, mas na minha opinião, eu acho que quanto mais ferramentas tivermos ao nosso alcance, é, nos traz mais valia e nos proporciona a oportunidade de entregar mais valor para o cliente. Eu posso dar um exemplo real disso. Por exemplo, quando temos UX com o Agile, já endereçamos pelo menos, sei lá, esse número que eu estou a falar é da pesquisa da minha cabeça, mas pronto, mais de 90% dos problemas certamente a gente consegue endereçar só trabalhando com essas duas metodologias. Mas, por exemplo, existe coisas, algumas perguntas, por exemplo, de que adianta ter um produto que realmente endereça todas as necessidades do nosso usuário, que tem um custo razoável e que tem uma qualidade boa, mas que não é conhecido pelos meus clientes, ou que não é tão todas as funcionalidades que eu tenho nesse meu produto não é tão visível assim, etc. Então, pronto, nesses dois casos, por exemplo, ou que seja um produto que é muito difícil de se vender, então que exige um esforço muito grande da minha área de vendas, etc. Então, por exemplo, nesses três exemplos que eu dei agora, se a gente adotar alguns princípios e metodologias do PLG, por exemplo, Product Lead Growth, a gente já consegue resolver esses problemas por exemplo, de facilitar o onboard, o meu produto também começar a se preocupar com o onboard dos meus clientes. Então, como que eu posso tornar esse processo de onboard mais rápido, mais simples, mais intuitivo e etc. Como eu posso facilitar a vida da minha equipe de vendas? eh, eh, como eu posso tornar mais fácil e claro a entrega de valor que o meu produto proporciona ao meu cliente sem gerar custo nenhum inicialmente aos meus usuários. Tudo isso eu consigo, por exemplo, aplicando metodologias do PLG, por exemplo. Então, como eu disse, quanto mais ferramentas nós tivermos, eu acho que sempre é bem-vindo. Então, na minha opinião, só isso é suficiente? Provavelmente não, mas só isso já de certeza aplicado da maneira certa já vai nos levar a um nível muito além da maioria dos nossos concorrentes. Então, eu acho que basicamente é isso. Era isso que eu tinha que apresentar. Peço até um pouco de desculpa, porque eu acabei me alongando um pouquinho mais do meu planeado aqui. Mas é isso. Caso vocês tenham alguma questão a fazer, agora é o momento, estão à vontade para me questionar, seja no chat aqui do, do, do webinar, ou mesmo falando, estão mesmo à vontade. Não, nenhuma pergunta? Pronto. Às vezes também podemos ter algum questionamento que surja durante o decorrer dos dias, etc. Então, eu já partilhei o meu correio eletrônico, estou mesmo à vontade para me enviar questionamentos por e-mail, enfim. Estou mesmo aberto a ajudar dentro do possível, desde que eu tenha conhecimento para isso e etc. Eu estou mesmo aberto para ajudar no que for preciso. No mais, se não tivermos nenhuma questão que queiram fazer, eu gostaria de agradecer a paciência e a participação de todos durante esse webinar.